excelentíssimos colegas, público em geral. O assunto que me leva a falar-vos hoje é sobre a lei que está em fase de conclusão e que abrange a regulamentação das terapias não convencionais. Esta lei é francamente do desagrado de todos os profissionais, particularmente os mais antigos, que andaram muitos anos, pode-se dizer séculos, porque já são, a lutar pelo reconhecimento e a tratar todos os dias doentes que lhes estão reconhecidos. Esta lei, parecendo que está muito bem e que zela pelos interesses da comunidade, ou seja, propondo que as pessoas passem a ter formação, todas as pessoas passem a ter formação académica, porque há muitos entre nós que já têm, e outros que já foram formados cá e que fizeram 5 anos também de cursos e que se pode considerar que também já tenham formação académica superior. Esta lei, parecendo que vai dar agora grandes coisas ao público em geral, apelando para esse critério de formação, pois é no entender dos mais antigos, daqueles que estão a servir as pessoas há mais tempo com as medicinas naturais, esta lei acaba talvez por ser pior do que aquilo que temos no momento. Porque, mais uma vez, esta lei não contempla a vocação das pessoas, mas o estatuto académico de cada um. E nós percebemos o que é que hoje está a passar com a medicina em geral, privilegiando, portanto, as entradas para a faculdade com 19 e com 20, e depois acabando por sair pessoas de lá que não têm a vocação médica, que é a coisa mais importante. E se até agora temos observado que os profissionais desta classe se interessam pelas pessoas, têm o seu lado humano, oferecem consultas, tratam carinhosamente os pacientes, pois provavelmente no futuro tudo isso será trocado por umas carteiras profissionais, portanto, e uns títulos de licenciatura. Ainda por cima, esses títulos de licenciatura vão ser dados em especialidades. O que quer dizer que o naturologista, que é a figura que até agora tem ajudado toda a gente, o naturologista vai deixar de existir. Em troca, vamos ter meia dúzia de especialidades repartidas. Portanto, isto nunca se viu em profissão nenhuma. O médico é um médico, tem um tronco comum e depois tem, entre outras, 2 especialidades, a do médico de família, que dá uma orientação às pessoas ou envia para um especialista, e o interno, que segue mais ou menos os mesmos princípios e que tem uma cultura global sobre a medicina, e podem fazer um primeiro rastreio e podem dirigir as pessoas para onde devem dirigir. Nada disso vai acontecer com o nosso lado da medicina. Em lugar de haver um tronco comum, com formação real, e que depois possa, a partir daí, dirigir os seus pacientes, quando for caso disso, para especialistas, não. As pessoas têm que escolher ir logo diretamente para um especialista. Mas como é que as pessoas sabem qual é o especialista exatamente que lhes vai fazer melhor? O que é que faz o acupuntor? Até que ponto é que a acupuntura pode ser útil? O que é que faz o naturopata? Até que ponto a naturopata pode ser melhor ou pior do que qualquer uma das outras? Porque é que deve ir para a fitoterapia e não deve ir para a naturopatia? E onde é que acaba a ação da fitoterapia
e começa a da naturopatia, onde é que começa a ação da naturopatia e acaba a da fitoterapia. Enfim, grandes questões. Depois, se aquele que hoje em dia faz naturologia, independentemente de a sua vocação principal ser a homeopatia, ou ser a acupuntura, ou ser a osteopatia, ou quiroprática, independentemente disso, ele junta todas aquelas armas, todo aquele potencial terapêutico e serve de uma forma global o seu paciente, que também é um ser único e não dividido às partes. Portanto, isso deixará de existir. Portanto, o naturologista, que é um homem que atualmente, portanto, um terapeuta que atualmente reúne todo o potencial e trata o doente como todo o seu potencial, ou vai fazer 4 anos de licenciatura por cada uma das especialidades, o que dá no mínimo 7 vezes 4, 28 anos, se não perder nenhum ano, isto para poder continuar a trabalhar, ou então opta por ser naturologista e não pode ser reconhecido, porque naturologia não existe, apesar de tudo aquilo que está a ser reconhecido fazer parte da naturologia, ele não pode ser naturologista. Tem que ser uma coisinha só. E não pode servir o seu doente com todo o potencial, só pode servir com uma daquelas coisinhas em que é licenciado. Ou então, tem 28 anos para fazer. Ora, como os melhores entre nós são pessoas que já estão nos 60 anos e têm mais proficiência, então quem é que aos 60 anos vai querer fazer 28 anos de educação? Para poder, daqui por 28 anos, voltar a fazer aquilo que está neste momento a fazer. Neste momento, ele usa todas as terapias em conjunto. 2 para diante, depois da lei sair. Daqui por 2 ou 3 meses, quando a lei sair, ele deixa de poder usar essas terapias todas em conjunto para ter que usar apenas uma. Ou então vai-se licenciar naquelas todas, ou seja, daqui por 28 anos, aos 88 anos de vida, ele está apto, dizem os entendidos, o governo, dizem os entendidos que daqui por 28 anos, depois de concluir as licenciaturas todas, ele estará apto para fazer aquilo que fez até hoje. Ajudar muita gente. Portanto, eu deixo-vos com estas questões e apelo para a vossa assinatura na petição. É muito importante que assinem a petição. É muito importante que digam aos amigos que esta petição existe, para que os vossos amigos possam assinar também, porque temos que, muito rapidamente, arranjar 300.000 assinaturas. Muito obrigado a todos. Bem-ajo. Seja pelo bem da naturologia.